Olá, nós estamos aqui para mais um encontro da websérie sobre acessibilidade. E para conversar conosco, o engenheiro civil Roberto Luiz Fonseca Freitas, que é pós-graduado em segurança do trabalho e atuante no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Olá, Roberto. Olá, doutora Melissa. Tudo bem? Tá tudo bem? Que bom. Então, Roberto, para começar a nossa conversa de hoje, né? O nosso tema será a circulação interna. Já conversamos nos encontros anteriores sobre acessibilidade em calçadas, sobre acesso, e agora nós passamos para essa nova parte. E eu queria começar esse nosso bate-papo com uma pergunta. Se você puder esclarecer para nós, quais são as formas de circulação em um ambiente para fins de acessibilidade? Duas formas, doutora. A primeira é a circulação horizontal. É o deslocamento em superfície plana ou com pequena inclinação, onde não há desníveis. A outra forma é a circulação vertical, que é o deslocamento entre os vários níveis de um espaço ou de uma edificação. Quais são as condições, Roberto, por favor, necessárias para a acessibilidade na circulação horizontal? Como nas calçadas, como nós conversamos quando tratamos das calçadas, a respeito de revestimentos, inclinações, desníveis. Há um paralelo sobre isso na circulação interna? Sim, né, podemos adotar, né, os mesmos critérios. É claro que na calçada, normalmente é um ambiente externo, né? Vão ter outros fatores que poderão gerar impacto, contudo, basicamente os mesmos, né? Com alguns diferentes alguns diferentes pontos a serem observados. Os revestimentos devem ter, como na calçada, a superfície regular, firme, estável, né? Não pode causar trepidação em equipamentos de rodas e ser antiderrapante sob qualquer condição. A inclinação é que tem uma pequena diferença. Quando a inclinação transversal dos ambientes internos, tem que ter o limite dele é 2%. Já para os externos, ele é de até 3%. Em relação aos desníveis, né, desníveis de qualquer natureza em rotas acessíveis, desníveis superiores a 5 milímetros e até 20 milímetros devem receber algum tipo de tratamento. Já os desníveis acima de 20 milímetros são considerados degraus, portanto, eles são tratados na circulação vertical. E quanto à sinalização tátil no piso, corredores, o que você teria para comentar com a gente sobre isso no aspecto da circulação horizontal, interna? Da mesma forma, né, que na circulação externa, é importante a sinalização tátil tanto direcional ou de alerta no piso. Essa sinalização, ela visa alertar qualquer pedestre, né, qualquer pessoa que está transitando, mas em especial aquelas pessoas que têm deficiência visual. Os corredores das edificações devem ser dimensionados de acordo com o fluxo das pessoas. Eu estou vendo ali um corredor. Isso. Esse corredor, ele demonstra, né, um corredor bem dimensionado, né? Ele atende os requisitos estabelecidos pela norma, tá? E o seu dimensionamento atende ao fluxo de pessoas. Nesse caso específico, é um prédio educacional, uma universidade, ele tem um fluxo grande de alunos, né? E que normalmente naqueles intervalos, principalmente nos intervalos de pausa, ou mesmo do início e término das aulas, vai ter um grande fluxo de pessoas, de alunos transitando nele. Então, ele apresenta dimensionamento correto, ele tem
ele está devidamente sinalizado, porque uma pessoa que tenha baixa visão, ou mesmo que seja cego, ele vai poder se guiar pela sinalização direcional e de alerta. Até é importante colocar alguns parâmetros, doutora Melissa, que tem que ser observado, né? Então, a largura mínima para um corredor, ele é de 90 centímetros, quando a extensão desse corredor é até 4 metros. Já para as extensões até 10 metros, acima de 4 metros até 10 metros, a dimensão de largura seria 1,20 m. Tá? Ultrapassado esses 10 metros, a recomendação, a orientação técnica da norma é que a largura desse corredor seja de 1,50 m. Uhum. E quando tiver situações de fluxo, de grande fluxo de pedestres que vão utilizar desse corredor, aí sim é feito, ele tem que ter no mínimo 1,50 m e ele vai seguir um dimensionamento, tá? Uma vez identificado qual é a quantidade de pessoas que vão estar transitando nesse muro, nesse corredor. Roberto, o que eu ia lhe perguntar é que isso tudo fica muito claro para nós quando se trata de um projeto novo, de uma construção nova. Mas como é que fica a situação dos prédios já antigos ou já construídos há algum tempo, que não contam com essa acessibilidade, ou em que há um obstáculo, por exemplo, se nós temos uma construção antiga, com um pilar, por exemplo. Como que funciona isso? Como é que costuma se tratar essa questão pelo viés da acessibilidade? Sim. A partir do incremento, né, das normas e da própria legislação de acessibilidade, os projetos novos, os imóveis que vão ser construídos, que estão sendo projetados hoje, não se admite barreiras, né, no trânsito, no caso, no tráfego de pessoas no corredor, né? Então, esses ambientes atuais e futuros não terão barreiras. Agora, em relação aos projetos e às construções antigas, quando foram projetados e não se tinha esse cuidado, não se tinha, até mesmo não se tinha, claro, essas normas, né? Muitas edificações existem barreiras, e essas barreiras representadas, às vezes, por pilares ou por estruturas da construção, né? E mesmo mobiliário. Muitas vezes, uma determinada edificação precisa de móveis, e esses móveis são colocados no corredor. Por exemplo, um armário, mesmo uma mesa, mesmo um balcão de atendimento, eles são colocados nesses corredores. E para amenizar esse problema, a norma permite uma certa flexibilidade para essas construções já existentes, né? E ela regulamentou da seguinte maneira, né? Para a transposição de uma barreira de até 40 centímetros, tá? Ela admite que a faixa mínima de circulação desse corredor seja de 80 centímetros. Agora, para a transposição de obstáculos acima dos 40 centímetros, aí ela exige que esse corredor tenha, no mínimo, 90 centímetros de largura. Onde a adequação dos corredores seja impraticável, né, devem ser implantados bolsões de retorno, com dimensionamento que permitam a manobra completa de uma cadeira de rodas, que essa manobra seria os 180 graus para a cadeira poder ir e voltar, sendo no mínimo um bolsão a cada 15 metros para corredores com largura mínima de 90 centímetros. Roberto, vendo essa imagem que você está expondo para nós, eu vejo ali, por exemplo, várias portas.
Há alguma norma, alguma regulamentação específica a respeito das portas? Você poderia comentar um pouquinho para nós sobre isso também? Sim. O dimensionamento mínimo para uma porta é 80 centímetros. Essa dimensão é a dimensão necessária para ingresso de uma cadeira de rodas. É a dimensão mínima de uma cadeira de rodas. Isso é uma tolerância. Agora, o desejável, e isso se aplica aos projetos novos e também aquelas edificações onde é possível a reforma, que essas portas sejam até maiores, né? Uma vez identificado o fluxo de pessoas, né? A quantidade de pessoas que vão trafegar. Mas a norma tolera a dimensão mínima de 80 centímetros para a abertura de uma porta. Uma outra dúvida que me veio agora, Roberto, quando a gente conversou no primeiro vídeo sobre calçadas, nós tratamos, né, dos mobiliários urbanos. Agora, há pouco você começou a falar um pouquinho para a gente sobre os mobiliários internos. Existe uma recomendação técnica específica sobre mobiliários internos? Que exemplos você poderia nos dar de mobiliários internos e como eles poderiam ficar mais acessíveis? Sim. Doutora, a recomendação principal é que, em espaços internos ou externos, o mobiliário atenda ao princípio do desenho universal, né? Então, ele esteja disposto de forma a possibilitar a circulação de pessoas, né, em especial as pessoas com cadeira de rodas. Alguns exemplos de mobiliário interno que devem ser integrados à rota acessível deve ser o balcão de atendimento, o caixa de atendimento, a mesa de trabalho e de refeição, também, no caso, as escrivaninhas de estudos, né? São esses o mobiliário que que é permitido estar na circulação horizontal. Nós temos aí esse exemplo da figura 2, né, onde num corredor, né, ele foi disponibilizado e a gente pode perceber que ele tem uma altura adequada para que uma pessoa com cadeira de rodas possa, né, ser atendido de forma acessível. E quanto, lá no início da nossa conversa, quando eu fiz a primeira pergunta, né, você começou falando, então, da circulação horizontal, que é essa aqui, que a gente acabou de comentar, e também falou da vertical. Que exemplos a gente teria de circulação vertical e como que ela poderia ser acessível? Poderia comentar um pouquinho, aprofundar um pouquinho conosco sobre isso, Roberto? Sim. A circulação vertical, ela justamente é entre dois níveis diferentes, né? Então, quando você está numa residência de 2 andares, você tem que acessar o andar superior, né? Então, aí nós temos um deslocamento vertical. E o deslocamento vertical, ele, para ser vencido, são previstos alguns dispositivos, né? No caso, o dispositivo a escada, a rampa, né? Tem os equipamentos eletromecânicos representados pelo elevador, pela plataforma elevatória, né? Então, esses são a forma de você de permitir o deslocamento vertical de forma acessível e autônoma para as pessoas que assim necessitam. Nós temos aí na figura 3 um exemplo nesse espaço, nessa edificação, que é necessário o deslocamento. Então, ele tem que ter, nesse caso, foi disponibilizado o elevador e, do lado, tem a disponibilidade da escada. A norma, ela prevê que, no mínimo, 2 formas de deslocamento
tem que simultaneamente estar disponível para ser considerado, para que a circulação vertical seja considerada acessível. Só para aqui rememorar os exemplos que você deu, então seriam exemplos de circulação vertical, escadas, rampas, elevadores, plataformas de elevação. Esses são exemplos de circulação vertical, certo? Sim, doutora. É que a escolha desses equipamentos vai depender do projeto e também vai depender da disponibilidade de instalação, né? Então, muitas vezes, o deslocamento ideal vertical é a rampa. Só que a rampa ela é um equipamento que exige muito espaço para ser implantado de forma a atender os parâmetros normativos, né? Então, nós temos a opção, o elevador, né, dependendo da altura a ser atingida, também as plataformas elevatórias, né, que, juntamente com a escada, será essa disponibilidade, que vai permitir essa circulação vertical. A sua foto aqui, que você disponibilizou para nós, desse local, de um elevador, né, me faz surgir uma outra pergunta. A gente consegue perceber ali o botão do elevador. O botão do elevador, ele também deve ter uma dimensão, uma altura máxima? Existe alguma norma sobre isso, sobre a altura dos botões do elevador? Por exemplo, para quem usa cadeira de rodas, enfim? Sim. Né? Então, assim, todo equipamento, todo comando ou controle, ele tem que estar numa faixa de acesso, né? E a norma, ela limita, né? Ela limita que essa faixa, ela varia de 40 centímetros a 1,20 m do piso. Então, nessa foto, por exemplo, é possível verificar que o acionador do elevador, né, ele está nessa faixa. Essa faixa é aquela faixa que permite, por exemplo, uma pessoa em cadeira de roda, ou mesmo uma pessoa de baixa estatura, possa acionar o equipamento, né, em perfeitas condições com as pessoas de estatura maior. E quanto aos botões internos, Roberto? Existe alguma exigência específica para acessibilidade? Sim, tá? Os botões internos também vão seguir esse parâmetro, eles vão ter que estar nessa faixa e eles ainda vão ter que ter uma sinalização especial na linguagem Braille, para aquelas pessoas que tenham deficiência visual ou cegas possam se utilizar desses equipamentos. Um dos exemplos que você citou foram as rampas. E quanto às rampas? Quando elas são acessíveis? O que se considera uma rampa adequada? Sim. Então, toda superfície inclinada, toda superfície que você tem que suprir desníveis, né? E que tem uma inclinação longitudinal igual ou superior a 5%, é considerada rampa. Para serem consideradas acessíveis, as rampas devem ter inclinação longitudinal entre 5% e 8,33%. Elas também deverão apresentar corrimão em ambos os lados. É muito importante que elas tenham sinalização tátil, principalmente de alerta, no piso, no início e no final dessas rampas. Essa figura 4, ela demonstrava bem, né, uma rampa que atende esses parâmetros exigidos. O que eu ia comentar é que eu sei que alguns elementos da circulação vertical muitas vezes parecem acessíveis, mas não podem compor rotas acessíveis, né? Poderia comentar um pouquinho sobre isso? Quais os elementos de circulação vertical que não podem compor uma rota acessível? Sim, tá. Nós temos as esteiras rolantes inclinadas, né? Elas não podem compor rotas acessíveis. E quando elas existem,
deve haver uma outra rota acessível disponível, uma rota alternativa. Está bem representado na figura 6 e na figura 5 essa situação. Aqui um estabelecimento comercial implantou esse tipo de equipamento, né, para facilitar o acesso dos clientes, só que esse equipamento não é considerado um dispositivo acessível. Então, alternativamente, esse estabelecimento disponibilizou uma rampa, né, seguindo todos aqueles parâmetros de acessibilidade. Quanto à escada rolante, é bem claro, né, para nós, leigos, nas técnicas de acessibilidade, porque né, ela não é acessível, uma escada rolante. Mas a esteira rolante, ela já traz certa dificuldade, né, para essa compreensão. Eu queria que você explicasse um pouco por que aparentemente elas parecem acessíveis por serem rampas, por serem longas, por serem elétricas muitas vezes, mas por que elas não são consideradas acessíveis, apesar de parecerem modernas, muitas vezes amplas e sem degraus? Então, a rampa, a esteira inclinada, ela normalmente ela apresenta uma inclinação acentuada, que é a inclinação fora dos limites, que no caso da rampa é entre 5% e 8,33%. Então, uma pessoa se utilizando de um equipamento, como uma cadeira de roda, né, ele vai, ao ingressar nessa esteira, ele vai estar submetido a uma inclinação que vai forçar, né, vai desequilibrar a sua cadeira, né? Então, por isso que ela tem-se a falsa sensação de que ela é um equipamento disponível, mas nesses casos torna-se um equipamento inseguro, né? Então, ela não é considerada acessível pelo fato da sua inclinação, né? Se ela tivesse uma inclinação menor, né, aí mesmo assim ainda teria que se analisar, né, ele teria que ser um equipamento liberado, né, uma vez que atendesse certas condições. Mas, por força de norma, ele não é um equipamento acessível. Se for esse o único tipo de acesso, tem que ter um acesso alternativo, né, que vai ser uma rampa física ou mesmo um outro equipamento eletromecânico, como o elevador ou a plataforma elevatória. Não, o jeito que você está nos explicando fica bem claro, né? Porque uma esteira, por mais que ela aparente, né, ser acessível, se nós imaginarmos, por exemplo, uma cadeira de rodas, ela pode, dependendo da inclinação, voltar, né? O que atrapalha, né, essa utilização autônoma pela pessoa que utiliza a cadeira de rodas. Assim, foi isso, bem e ela causa... E por experiência própria, doutora, uma vez eu fui fazer um trabalho de inspeção e eu sentei numa cadeira de roda e subi na esteira. E, em determinado momento, a cadeira se descontrolou e voltou. Então, além do risco para a pessoa com cadeira de roda, eu, no caso, fui atropelando todas as pessoas que tinham ingressado na esteira antes de mim. Então, eu, por seguir a norma e por experiência profissional própria, é um equipamento que não pode ser utilizado como equipamento acessível. Realmente, bem interessante e perigoso, né? Então, é algo que a gente tem que se atentar, né? Até porque se, de repente, estivermos em algum lugar e alguém for fazer algum uso indevido, a gente, né, tentar cuidar dessa situação sempre que nós vemos, né, de repente, algo acontecendo. Às vezes, nós vemos pessoas tentando, por exemplo, levar carrinho de bebê em escada rolante, né? Esse tipo de coisa, aí aqui você está falando de outro perigo também,
né, que Sim. é a cadeira na esteira rolante. Eu acho que exemplos, assim, teríamos vários, né? Bom, e falando em exemplo, Roberto, eu sei que você trouxe para nós duas imagens comparativas, né, de um local em que não era acessível e se tornou acessível, utilizando essa questão das rampas, né? Sim, é uma situação muito especial. Elas estão demonstradas na figura 7 e na figura 8. Trata-se de um estabelecimento comercial que se instalou num prédio simples, um prédio antigo, né? O único acesso existente a esse estabelecimento era a escada. Então, para o cumprimento da exigência de acessibilidade, ele tem que ter, no mínimo 2. Né? Mas, infelizmente, não era possível a instalação de um equipamento eletromecânico por conta de que era um prédio já antigo, né, que não suportaria as instalações desses equipamentos. E também não era possível colocar a rampa. Somente, na verdade, sim, era possível colocar a rampa, mas não dava para conciliar a rampa e a escada. Então, a solução apresentada e tomada pelo proprietário do estabelecimento foi eliminar a escada, né, a escada que aparece na figura 7, e implantar uma única rampa. Então, nesse caso, foi um caso que é excepcional, especial, e que foi aceito por conta de que a rampa, ela cumpre, né? Ela cumpre, desde que projetada dentro dos parâmetros normativos, ela cumpre a possibilidade de acesso ao estabelecimento, e foi a solução apresentada sem comprometer, sem condenar esse estabelecimento. O que eu achei interessante nessa situação que você nos trouxe é que o imóvel tinha um potencial, né? Vendo pelo espaço, né, ele tinha ali uma espécie de parede, um muro, né, e ele tinha um potencial para trás, né, que possibilitou tudo isso. Realmente, assim, é bastante interessante e muitas vezes a gente não consegue visualizar, né, qual é o potencial de um imóvel para acessibilidade, e foi o que felizmente aconteceu nessa situação. Obrigada aí por compartilhar conosco. Então, Roberto, essas eram as considerações, as perguntas que a gente tinha para tecer hoje, né, a respeito de circulação interna, e no nosso próximo encontro nós vamos conversar sobre sanitários, sobre acessibilidade em sanitários. Então, nesse momento, queria lhe agradecer mais uma vez pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, que são sempre tão claros, né? E deixar aqui o convite para que esteja presente no nosso próximo encontro. E até lá. Obrigada. Estaremos lá. Muito obrigado também, doutora Melissa. Até logo.